Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, que a gente já está praticamente finalizando o ano, né, com os nossos conteúdos de Geografia, a gente vai continuando na temática do meio ambiente, falar um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos. Eu sei que é uma palavra comprida e meio estranha, né? Não é muito do nosso hábito, mas é uma das coisas que a gente vai tentar tratar nessa aula, que é o que significa um domínio morfoclimático. Quais são as coisas que interferem na formação de um domínio desse e como ele aparece para a gente e nos outros países, né, se diferenciando uns dos outros, a partir de que critérios. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que a gente pretende ver nesse nosso encontro. E o primeiro passo é responder a essa questão, né? O que são domínios morfoclimáticos? Como a gente já adiantou aí, o que significa, como é que ele se diferencia, aonde eles se manifestam. Então, dentro dessa ideia do que significam os domínios morfoclimáticos, a gente vai falar desses domínios nos espaços que a gente está tratando no nono ano, que são os continentes europeu, asiático e na Oceania. Então, a primeira pergunta que a gente tem que tratar é exatamente essa, né? O que é um domínio morfoclimático? São regiões definidas com base na interação dos elementos clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia. Ou seja, é um bioma, aquilo que lá na ciência os professores tratam como sendo uma espécie de nicho ecológico, aonde as características daquele nicho, daquele bioma, são diferentes de outros, pela interação desses elementos que a gente acabou de citar aqui. Então, nesse mapa aí, ó, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, nesse mapa que você está enxergando, aparecem os principais biomas do planeta, que estão diferenciados por cores para facilitar a percepção aonde eles se repetem, né? Aonde eles se diferenciam uns dos outros, mesmo dentro de um continente. A gente vai ver biomas diferenciados. E, se vocês lembrarem da aula do 7º ano, né, que já tem um tempinho aí, quando vocês trabalharam com a temática do Brasil, vocês já ouviram falar nos biomas ou domínios morfoclimáticos brasileiros. Que nesse mapa aqui, ó, estão os 6 principais, né, diferenciados também por cor, onde os nomes aparecem aqui, e em cada um deles vai ter uma identidade, tanto com a fauna, que são os animais, quanto com a flora, que são as vegetações, as plantas que se adaptaram àquele bioma e que crescem, que se manifestam ali. E, às vezes, não aparecem em nenhum outro lugar do mundo, especificamente naquela região, naquele domínio ali. Mas o nosso tema não é Brasil, né? A gente está tratando aqui dos outros continentes, que a América vocês também já viram no ano passado. Então, vamos para o nosso tema principal, que é o domínio morfoclimático, começando aí pela Europa, e o primeiro elemento que a gente vai tratar vai ser o relevo. Então, nesse mapa, você consegue enxergar os diferentes relevos da Europa a partir pelas cores, aonde o mais clarinho são as altitudes menores e o mais escuro, as altitudes maiores. Então, a gente percebe que a maior parte do relevo europeu ele se manifesta ou como planícies ou como montanhas. E essas montanhas, elas
têm uma diferenciação pela sua idade, pelo seu tempo de formação. Então, elas podem ser dobramentos antigos ou modernos. Por que dobramentos? A gente vai ver melhor daqui a pouquinho. Mas algumas regiões da Europa, principalmente a parte norte e nordeste, é onde se manifestam esses dobramentos, essas montanhas mais antigas, aonde as montanhas já se formaram há muito mais tempo. E é justamente porque elas se formaram há mais tempo que elas já sofrem há mais tempo pelo processo erosivo. O desgaste com o tempo da chuva, do vento, da diferenciação de frio e calor. O gelo é um grande moldador de relevo também, e essas regiões são muito frias. Então, essas montanhas mais antigas, elas já passaram por um processo erosivo mais intenso. Mas também são as regiões aonde se manifestam mais as jazidas de carvão, e aí a gente não está falando daquele carvão do churrasco, não, que é um carvão de madeira, né? Aqui é o carvão mineral, é uma rocha, que se manifesta em algumas regiões antigas, aonde a madeira do passado foi petrificada, se tornando um carvão mineral, uma rocha. E outros minerais metálicos, que é uma grande riqueza para essa porção aqui, ó, entre Europa e Ásia, e no norte do continente também. Já as formações montanhosas do sul, pegando aqui, ó, nessa porção, elas são mais modernas, são formações mais recentes. E justamente por serem formações mais recentes, elas sofreram menos a atuação do tempo, são pouco erodidas, e justamente por isso são os pontos mais altos do continente. Essas regiões dos Pirineus, Alpes, aqui do Cáucaso, são as montanhas mais altas que se manifestam na Europa e que também guardam, por serem mais recentes, uma grande atividade sísmica, aonde ocorrem os terremotos e vulcões. Não sei se vocês se lembram, mas vocês já estudaram isso, aquele papinho das placas tectônicas. Se lembram dessa história? Então, a gente já ouviu falar que a superfície da Terra, do nosso planeta, não é lisa como um ovo, por exemplo. Ela é toda fragmentada, toda rachada. E essas placas, elas se movimentam. Então, no caso da Europa, que é onde está esse círculo aqui em verde, ó, a Europa está sobre um encontro de duas grandes placas, a placa euroasiática e a placa africana. E é justamente nessa porção aqui, ó, que é o sul do continente asiático, ou, perdão, do continente europeu, aonde acontece a maioria dos terremotos e vulcões, alguns ativos até hoje. Então, nesses locais de encontros de placas tectônicas, é onde acontece a atividade sísmica, terremoto. E essa atividade tectônica, onde o magma que está lá embaixo, ele aflora através dos vulcões, e também o choque das placas que formam as montanhas. Então, o tal do dobramento moderno é porque as montanhas se formam pelo choque de duas placas, aonde uma desce e a outra dobra para cima, subindo, criando uma maior altitude, que são as montanhas. E é por isso que no Brasil, ao contrário do que muita gente diz, não existem montanhas. Porque, para nossa sorte, aqui está o Brasil, a gente está bem longe do encontro da placa tectônica. Então, aqui no Brasil, o que sobrou de montanha, lá do passado, de milhões de anos atrás, viraram os nossos planaltos. Mas, voltando aqui para a Europa, a gente percebe, nessa outra imagem, cada ponto vermelho desse é a manifestação de terremotos e vulcões.
justamente na localização sul, no encontro das duas placas, como nós falamos. Só que a maior parte do continente é de planícies, aonde se localizam os principais rios do continente, que representam um fator essencial para o desenvolvimento da agricultura e do surgimento das grandes cidades. Então, vai ser justamente nessas linhas em azul, que são os principais rios da Europa, que vão se manifestar as atividades agrícolas, aproveitando a oferta de água, e esses rios nascem nos pontos mais altos, e você percebe que todos eles vão correndo em direção ao mar, existem muitos mares em volta do território europeu, e as grandes cidades, principalmente as grandes capitais, que se desenvolveram nas margens de rios, como é o caso aqui de Paris, que fica nas margens do rio Sena, né? Cidade muito famosa aí, principalmente pelo turismo. Um outro elemento fundamental é o clima, porque é ele que vai determinar a questão da umidade e da temperatura, influenciando muito esses domínios morfoclimáticos. Que no caso da Europa, que a gente vê aqui, relembrando aí as zonas térmicas ou zonas climáticas, a Europa fica dentro dessa faixa aqui, chamada de zona temperada norte, que está mais próxima do Polo Norte, recebe menos luz do que a zona quente ou zona intertropical. Então, os climas aqui são mais temperados ou mesmo polares, né? Muito mais frios do que os nossos. Então, nesse mapa, a gente percebe a diferenciação dos climas que existem no território europeu. Mas o que mais chama atenção é justamente o clima temperado, que é o que ocupa a maior parte do continente, que tem como característica principal apresentar as 4 estações do ano bem definidas. É justamente do clima temperado europeu que a gente vê nos nossos livros aquela separaçãozinha que não tem nada a ver com a nossa, né? Do inverno com neve, do verão quente, da primavera com flor, do outono das frutas e sem folha. Então, é para esse clima temperado que aquelas imagens encaixam. No nosso caso aqui, a gente tem fruto o ano inteiro, tem flor o ano inteiro, porque os nossos climas são bem mais quentes. Indo aqui para leste, a gente tem esse trecho entre Europa e Ásia, onde se manifesta o clima semiárido, e indo um pouco mais para o norte, a gente vai ter aqui, nesse roxo, um clima subpolar, ou frio, onde os invernos são rigorosos e o gelo cobre o solo por, no mínimo, 4 meses. São aquelas regiões do norte da Europa onde o frio está praticamente o ano inteiro. E poderia ser mais frio ainda se não fosse a atuação dessa corrente aqui, a corrente do Atlântico Norte, que traz água quente lá da região do Equador até o norte da Europa, aliviando o frio que já é intenso para essa região aqui. E mais ao norte, a gente vai ter aquele clima polar, que é gelo praticamente o ano inteiro, né? Muito mais frio. Já para o sul, a gente vai ter o clima mediterrâneo, que se apresenta com invernos chuvosos, diferente do nosso aqui, né? Que é um inverno mais seco, e verões bastante secos. Ou seja, muito diferente da nossa realidade. Mas já são climas bem mais quentes. Os climas mediterrâneos, sejam eles mais para o interior ou próximo aqui do mar, que, aliás, dá nome ao clima, né? O mar Mediterrâneo, onde boa parte da atividade agrícola da Europa também está concentrada aqui nesses países. Falando em atividade agrícola e vegetação, a gente vai notar que esse mapa aqui não é muito diferente do anterior, porque ele mostra exatamente aonde as vegetações se adaptaram aos climas. Então, a gente vai ter, nessa parte aonde tem o clima temperado,
a manifestação das florestas temperadas, caducifólia, ou seja, as árvores perdem as folhas periodicamente ao longo do ano, tanto no outono quanto no inverno, e o inverno é bastante rigoroso. Então, as árvores elas perdem as folhas no período mais frio para não perder umidade e se conservarem, né? Já a floresta boreal é aquela que está mais ao norte, que é aquela das árvores de Natal, né? E você percebe no fundo regiões com neves eternas. Então, é uma região muito fria, aonde o pinheiro, né, que é a principal árvore da floresta boreal, ela tem exatamente esse formato triangular para que a neve não se acumule nela. Conforme ela cai, ela escorrega na árvore e vai para o chão, não derrubando aquele vegetal. A tundra, que é uma vegetação rasteira que se manifesta nas épocas menos frias e tem um ciclo breve, ou seja, quando está um pouco menos frio, ela brota, é como se fosse uma grande região de musgos que cobre o chão. Você nota aqui, ó, que é bem rasteirinho, mas quando começa a esfriar, ela adormece novamente, esperando uma nova época menos fria. E, por fim, a vegetação mediterrânea, que é lá do clima mediterrâneo, como a gente já falou, e que é formada por arbustos, árvores mais baixas, que são dotadas de espinho, recebendo o mesmo nome do clima. São regiões onde se planta muita azeitona, por exemplo, né? Então, a gente não vai ter aquela floresta exuberante, de uma vegetação um pouco menor, mas que também não é rasteira, como as outras que a gente já viu aqui, né? Enfim, meus amigos, essa é a cara dos domínios morfoclimáticos do continente europeu. Nos nossos próximos encontros, a gente vai dar sequência a esse estudo, vendo os outros continentes. Por hoje eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, cuidem-se e até o próximo vídeo encontro. Tchau, tchau.